Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do nosso Vasco da Gama. Pois é, hoje às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para parte da rede, o Vasco vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vasco que vem para esse jogo como franco atirador aí, sem nada a perder e, portanto, só podendo ganhar, né? Por que eu falo isso? Porque um jogo contra o Grêmio do lado de fora é um jogo onde a gente não pode esperar que o Vasco venha com pontos, né, de Porto Alegre. Toda a comissão técnica dos times sempre faz um planejamento pensando de onde pode fazer ponto, onde pode tentar buscar pelo menos que seja um empate, né? E qualquer planejamento, qualquer um tenha feito lá do Vasco, qualquer um fosse fazer, nenhum ia botar que o Vasco teria que voltar de Porto Alegre com pontos, né, para esse jogo de hoje. Mesmo se estivesse disputando vaga na Libertadores, até se estivesse disputando o campeonato, eu acho que jogar contra o Grêmio, que é um time aí que foi campeão da Copa do Brasil ano passado, vem como um dos favoritos esse ano para o título, né? É um dos melhores times aí brasileiros na temporada. Você achar que vai jogar lá e contar que vai trazer pontos, eu acho que nem se estivesse disputando o título. Ainda mais nessa situação do Vasco aí, né? Que a princípio está jogando só para se manter na primeira divisão. Eu fiz os cálculos lá do Vasco vencer 13 jogos em casa, vencer um clássico, e nessas minhas projeções, por exemplo, eu tinha colocado o Vasco vencer um jogo fora, né? E obviamente não vai ser contra o Grêmio que a gente vai pedir isso. Eu acho que o Vasco, natural que o Vasco perca, né? Não seria o ideal, no máximo que o Vasco não perdesse de goleada de novo, porque já jogou contra o Palmeiras fora, tomou 4-0, então se agora tomasse outra goleada, a imprensa poderia falar até, mas assim, na moral, acho que é normal. Deu azar o Vasco de pegar aí logo nos 2 primeiros jogos fora de casa, 2 pedreiras. Eu acho que a gente não pode exigir que o Vasco volte com nenhum ponto sequer, né? Agora, também não confundam, não tô falando que o Vasco vai lá para perder, vai passear em Porto Alegre porque não tem nada para fazer. Não, o Vasco tem que tentar ganhar, com certeza. Eu tô mais naquela linha do... Sabe aquele ditado clássico do futebol? De que o medo de perder tira a vontade de ganhar? Então, o Vasco hoje pode ir sem medo de perder. Pode botar toda a vontade de ganhar aí, porque não precisa ter medo de perder, porque se perder, tá dentro dos planos, vamos dizer assim, né? Então o time pode ir mais solto, sem sentir aquela pressão de precisar do resultado. Quem sabe a molecada da base aí, o Matheus Pet, por exemplo, não se solte mais, né? Sabendo que não tem a pressão de que se o time perder hoje, ferrou. Quem sabe também o Mito Mendes não inventa aí, né, uma tática nova para surpreender o Grêmio, né? Ele pode arriscar mais, já que, novamente, a derrota já é meio que considerada normal, né? Diante disso tudo, como é que a gente projeta o Vasco aí para esse jogo então, né? Nenhum dos treinadores divulgou aí a escalação, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Nenhum dos técnicos divulgou oficialmente a escalação. O Renato não quer divulgar, pelos motivos dele lá. O Milton Mendes falou até que ele revelaria, ele não gosta de esconder time, mas que ele não sabe mesmo e tal. A gente está vendo uma rixa a mais entre os dois técnicos, né? O Milton Mendes defendendo que o técnico tem que estudar, tem que se preparar para ser técnico, ter os diplomas, e o Renato lá do lado dele trocando farpas de que não precisa disso. Enfim, o que a gente sabe é que o Luiz Fabiano nem viajou para Porto Alegre, foi poupado para o jogo de hoje. Acho uma decisão sábia do Milton Mendes, porque, como eu falei, esse jogo de hoje não é um jogo que o Vasco precisa vencer. O jogo de quarta-feira contra o Corinthians já é. Jogo em casa é um jogo onde a gente tem que tentar fazer o máximo possível de pontos, buscar aí, de preferência, o ideal, assim, que a gente sabe que é difícil de alcançar, mas o ideal seria o 100% de aproveitamento em casa. Então, jogando em casa contra o Corinthians na quarta-feira, tem que procurar a força máxima. Então, poupa o Luiz Fabiano hoje, ele vai mais inteiro pro jogo contra o Corinthians, não corre o risco de tomar o cartão amarelo e ficar suspenso. Achei uma decisão acertada. E isso abre possibilidade também para o Milton Mendes tentar uma tática diferente, montar uma estratégia diferente, né? Um esquema tático diferente. A gente sabe que sem o Luiz Fabiano a gente não tem aquele centroavante clássico, né, para substituir ele, mas nem acho isso ruim. A gente pode tentar, então, outros esquemas e não simplesmente só substituir ele por um outro jogador, né? E aí,
Dos esquemas que eu vi que ele treinou lá durante a semana, o que me agradou mais foi um esquema onde ele estrearia com o Wellington no meio campo. Jogaria com 3 volantes, fechando mais ali a casinha, né? Já que o Grêmio deve vir com tudo, e tentar se preparar para surpreender no contra-ataque. Então, um time que ele treinou durante a semana aí, que eu aposto que vai ser o que vai entrar e que eu torço para que seja o que vai entrar, é Martin Silva no gol, Gilberto na lateral direita, Breno e Paulão formando a zaga ali, né? Henrique na lateral esquerda, o meio campo vem com Jean, o Wellington, Douglas e Matheus Pet, o Matheus Vital, né? E na frente, o Pikachu, tudo leva a crer, e o Nenê. Então, nessa escalação, o Kelvin seria barrado para a entrada do Wellington e o Nenê entraria no lugar do Luiz Fabiano, né? Já que não tem o Luiz Fabiano como aquele jogador que não marca tanto, que não volta tanto para a defesa, para recompor a defesa, o Nenê teria espaço para entrar no time. O Nenê, apesar de não ser aquele centroavante que fica enfiado na área, ele tem mais mobilidade que o Luiz Fabiano para pegar a bola, para puxar às vezes um contra-ataque. Eu vejo ele com mais potencial para isso, o que pode ser interessante no jogo de hoje. Ele tem habilidade para tentar cavar uma falta ali, às vezes uma bola parada, na cobrança dele, ou mesmo no cruzamento. Num jogo em que o Vasco não pode subir muito para não se desarmar lá atrás, pode ser interessante também. Então eu acho que o jogo do Vasco hoje é isso. O Grêmio vai ter que ir para cima. Porque o Grêmio, do mesmo jeito que eu defendo aqui que o Vasco em casa tem que fazer o máximo de pontos, eles também, se quiserem disputar título, em casa eles têm que buscar um aproveitamento mais próximo do 100% possível. Então eles vão vir com tudo para cima da gente. Se o Vasco conseguir se segurar lá atrás e souber armar para sair no contra-ataque, né? Quanto mais tempo eles demorarem para fazer gol, maior a pressão para cima deles para virem para cima e tentar achar o gol. Mais espaços vão abrir lá atrás para a gente conseguir tentar encaixar um contra-ataque aí. Pikachu é veloz, o Matheus é veloz também, nossos laterais são velozes. Quem sabe nessa a gente não consegue surpreender, não é mesmo? A minha expectativa, o caminho para a gente sair com um empate aí, ou de repente até com uma vitória no jogo de hoje, para mim é esse. Mas, como vocês sabem, nesse Campeonato Brasileiro, eu não estou querendo dar só a nossa opinião aqui desse lado, eu tenho procurado torcedores dos outros times, dos nossos adversários, para eles darem a opinião deles também. E para o preleção de hoje, eu convidei a Kek, que é uma jornalista esportiva que tem um canal aqui no YouTube também, o Videokek. É um canal que fala de futebol em geral, né? Mas fala muito do Grêmio, porque ela é gremista. Então eu convidei ela para dar a opinião aí da torcida gremista, a expectativa da torcida gremista para o jogo de hoje. Vamos conferir aí. Fala, torcida do Vasco, tudo bem com vocês? Eu sou a Kek, do canal Videokek. Sou torcedora do Grêmio. O canal não é só sobre o Grêmio, tem futebol no geral, mas enfim, tem muito do Grêmio por eu ser torcedora. E a convite do Felipe, tô aqui pra falar do meu time, que joga contra o de vocês no domingo lá na Arena. Desculpa, eu estou sem cenário, estou de mudança, gravando no celular, tá tudo encaixotado já. E pra ajudar, eu tô numa gripe assim, ó, tensa. Mas enfim, tô aqui a convite pra gravar sobre o Grêmio, pra falar do Grêmio. O Grêmio hoje, ele disputa 3 competições, né? A Libertadores, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, tá bem nas 3. Só que o Renato já falou que não vai conseguir utilizar o time titular nessas 3 competições. Por isso vai precisar mesclar o time ou então ir inteiramente reserva, como foi contra o Sport no Campeonato Brasileiro na última rodada. Isso pode prejudicar o time no Campeonato Brasileiro, porém a Libertadores e a Copa do Brasil vão dar uma paradinha agora. Ainda tem sorteio para fazer das equipes e tal. O Grêmio vai para as oitavas de final da Libertadores e também das quartas da Copa do Brasil. Então pode ser, eu acredito que, se não todo o time titular nesse jogo contra o Vasco, pelo menos uma boa parte do time que jogou contra o Fluminense pela Copa do Brasil nessa última semana. Inclusive classificamos no Maracanã, eu estava lá. Foi muito bom. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu tô voltando pro Sul, então eu consegui ir no Maraca. Então acredito que a maioria do time titular vai jogar esse jogo contra o Vasco. Vai ser um jogo difícil, né? O Vasco aí tá voltando a se equilibrar no Campeonato Brasileiro, venceu o Fluminense bem, né? Em casa. E acho importantíssimo ter muito cuidado com o Vasco. O Grêmio é um time muito entrosado, talvez seja o principal time que jogue futebol no país. Não é o melhor elenco, tá longe de ser o melhor elenco, mas é um time muito entrosado, que tem um toque de bola muito envolvente e jogadores de muito destaque, como o Luan,
o Barrios, que entrou fazendo gol pra caramba. O meio-campo tem o Arthur, que é um guri da base, entrou no lugar do Maicon, nosso capitão, que lesionou. Tá voltando daqui a pouco. E experientes, né? Quem diria que o Léo Moura, aos 30 e poucos anos, ia jogar bem pra caramba e tá jogando muito bem no Grêmio. Acredito que por todo esse contexto de ser um time entrosado, de estar jogando bem, os últimos jogos do Grêmio foram de encher os olhos. E olha que eu sou uma torcedora crítica pra caramba. Eu acredito numa vitória do Grêmio, mas vai ser um jogo muito difícil. Enfim, galera, que vença o melhor. Espero que vocês sejam muito bem recebidos lá na Arena. E quando voltar pro Rio de Janeiro, a gente quer ter a mesma recepção. Beijo pra todo mundo. Apareçam lá no meu canal. É mais de Grêmio, eu sei, mas a gente fala no geral também, tá? Beijo, até a próxima. Obrigado pelo convite e desculpa qualquer coisa aqui, que eu realmente tô tensa hoje. Beijo. Então é isso aí, essa foi a opinião da Keck representando aí os gremistas, a expectativa deles pro jogo de hoje. A nossa aqui dos vascaínos a gente já falou. Hoje tem também o bolão premiado sobre Vasco, tá rolando, vai sair hoje o vencedor. Vamos ver quando acabar o jogo, a gente já vai lá apurar para ver quem levou o bolão sobre Vasco premiado com aquela camisa maneira que a gente vai dar aí pro vencedor, né? Depois do jogo, além disso, se tudo der certo, vai ter também mais um vídeo onde a gente vai dar nossas impressões sobre a partida, não é mesmo? Então vale a pena muito assinar o canal se não assinou ainda, curtir esse vídeo e ficar ligado, porque vem mais coisa pela frente. Beleza? Tá combinado? A gente vai se falando.